É isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal com mais informações do São Paulo, que perdeu para o Mirassol de 2-0 dentro de casa, e a torcida vaiou demais o time e a mídia também detonou essa derrota e colocou também muito na conta do Zubeldia, que nunca tá, né, no banco técnico para poder ajudar a equipe. Vamos lá conferir tudo isso com os nossos amigos da ESPN Brasil. Já se inscreve no canal e deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Campo, né, de ex-jogador. Porque estão falando muito da história do Zubeldia tomar amarelo e vermelho, ele está suspenso não só nesse como no próximo. Porque ele tomou o terceiro amarelo, né, e ele pegou ali a suspensão, a expulsão. Ele pegou a suspensão 2 jogos, a expulsão contra... Foi em Minas o jogo, eu acho, né? Se foi em Minas, foi o jogo contra o Galo. Mas eu não me lembro se foi esse jogo exatamente. São 2 jogos, esse e o contra o Bahia. Técnico na beira do gramado. Faz falta? Porque tem muita gente que porque o Zubeldia toma muito amarelo, não pode. Técnico faz falta, ô Zé? Daqui pro rapaz que... Não, mas você jogou. Você já jogou com esse técnico. Ele jogou e foi treinador. Mas aí eu quero saber muito a visão do jogador. E primeiro os mais não velhos, do técnico. Né? Porque o técnico lá na arquibancada, ele pode falar, pô, cara, na tribuna, eu não queria estar aqui. Eu quero saber do jogador que olha... E não tem. Mas Silas, como é? Diga, Silas passou a vez, o Zé passou. O Vicente Del Bosque foi campeão do mundo com a seleção da Espanha, sentado no banco, a perna cruzada. Ele nem levantava do banco. O Zubeldia faz falta para mim. Por ele. A personalidade. Pela personalidade dele, porque é o cara que vibra junto. E outro, não é aquele cara que xinga. Fica xingando o jogador, que fica... É o cara que empurra. O Muricy xingava o jogador, mas os jogadores amavam o Muricy. Sim. Porque era o Muricy, era o coração, não era que ele queria o mal do cara, ele queria o bem do jogo e ganhar. O Zubeldia é esse cara participativo, esse cara que até, acho que pela idade dele, você vê, ele invadiu o campo no gol do Rodriguinho, foi abraçar o Rodriguinho lá no meio. Contra o Atlético Mineiro. Então, assim, no caso do Zubeldia, eu acho que faz falta. Agora, o Diniz ficou marcado de forma negativa com o Tietê, naquele jogo do São Paulo lá, seu perninha, sei lá o que ele falou pro perninha. Tietê lá, e aquilo ali virou meme, ficou até ruim mas o Diniz eu acho que também faz falta, ele, óbvio, melhorou muito, ele mesmo falou isso, eu acho que faz, Felipe, o Zubeldia pro São Paulo, na beira do campo, faz falta. E aí, Zé? Eu acho que alguns treinadores, sim, pela forma de serem, né? O próprio Zubeldia, o Fernando Diniz, aqueles caras que são mais enérgicos, o próprio Abel, embora o seu auxiliar já... O cara é bom, hein? Exato. Quem que é bom? Conhece, João Castanheira. Bom pra quê? Já conhece também exatamente como funciona o elenco, então as mexidas e tal. O que eu acho hoje é que, assim, você tem a possibilidade... mas o treinador pode assistir, né? Pode ir no estádio, né? Eu acredito que sim, né? O cara pode ficar lá em cima, você vê um monte de gente com radinho aqui, dá uma ligadinha, ó. Muda aqui, ó. Eu não tô achando que não tá legal isso daí. Tô achando que não tá, ó, fecha aí. Tira o Pablo Maia, faz um posicionamento, inverte o Oscar e tal. Existe hoje uma série de linhas de comunicações ali, entre banco e auxiliares, né, e gente que está lá em cima lá e tal. Ele pode, nesse aspecto tático, ele poderia, acho que, participar um pouco mais. Ou qualquer treinador que... como eu falei, não sei a regra, se o treinador não pode estar no estádio, mas também, se ele for para o estádio, põe um bonezinho, vai lá, o time de São Paulo, põe num espaço que sabe que não vai ver, ninguém vai ver, o cara vai poder trabalhar, né? Entendeu? Mas fisicamente... eu acho que alguns treinadores fazem falta. Assim. E quando o técnico está pressionado, o torcedor sempre vai encontrar uma desculpa para criticar, para subir o tom. E no caso do Zubeldia, como a pressão ainda existe em parte da torcida, vão tratar isso como, perdeu porque não tinha o Zubeldia à beira do campo. Mas o Abel Ferreira no Palmeiras, quando empilha títulos e é suspenso, tem o mesmo comportamento, funciona, tá legal. Mas no caso do Zubeldia... e de todos os treinadores, o Sampaoli também, quando passou pelo futebol brasileiro, se excedia demais, tomava muito cartão. Como há suspensão para treinador por acúmulo de cartões, é algo que o Zubeldia precisa trabalhar. E não é por pegar no pé, não é por... Repito, faz um bom trabalho no São Paulo, mas esse é um defeito que ele tem. Exagera demais em reclamação, é sanguíneo pelo lado positivo, isso é bom, o técnico que vive o jogo, mas precisa se equilibrar. E vários cartões que o Zubeldia tomou foi de bobeira ali, desnecessário. Posso, assim, eu vou dar uma opinião como um ex-jogador.
Quarto árbitro também tem, vai cuidar de outra coisa, vai. Pô, com todo respeito, 80 mil pessoas, 50 mil pessoas lá no estádio, o cara do banco, vai tomar suco de caju. Você fica quieto, te xingou aqui. O árbitro nem sabe, o árbitro nem escuta. Nem escuta. O cara tá falando alto. Mas é que muitas vezes o Zubeldia se faz escutar, né? Ele grita ali na cara do árbitro. Mas, eu não tô nem dizendo isso. Eu tô falando, baita frescura esses quarto árbitros aí que ficam aqui. Você não pode falar. Você não pode falar. Aí quando o quarto árbitro tem que falar, ele se omite. Quando ele tem que falar pro árbitro, olha, não aconteceu isso, aí ele se omite. Né? Eu não sei qual é a função do quarto árbitro. É cuidar de criança? Cuidar de jogador? Depende quem é o treinador que está do lado dele e quem é o árbitro que está apitando. Não, eles já entram já com cartão amarelo. Klaus e Daronco, ninguém mexe com eles. Própria. É muito mais fácil dar cartão amarelo para mim, porque dá para Ezequiel, né? Então eu tomava sempre. Por quê? Por quê? Não, porque eu era chato mesmo. Brigava com o juiz, brigava com o jogador. Ezequiel quietinho. Mas só que assim... Ezequiel é o Kelzinho? O Ezequielzinho. Beijo pra ele, tá lá em Campinas, meu irmão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito mais fácil você dar cartão amarelo para personagens que já entram já com rótulo de, esse cara é chato, esse é isso, aquilo, que nem Zubeldia, Abel, Mano Menezes e tal, que os caras são chatos. Mas não é toda hora que o cartão, você tem que dar cartão. Não é toda hora que você vai dar cartão, até porque ninguém no meio do campo escuta uma reclamação de um treinador, a não ser que ele fique fazendo gesto, essas coisas. Ninguém. O árbitro não escuta. Você está falando que o quarto árbitro que às vezes fala. O quarto árbitro está ali. Eu estou no banco. A torcida está me vendo no banco? Não. Eu xingo o juiz, vamos dizer assim. Aonde que eu estou influenciando, estou tentando jogar o árbitro contra o juiz? Fala pra mim. É isso que eu tô querendo dizer. Sim, que tem muitos tá dizendo que quando o cara vai lá, dedo na cara, bicuda no gano. Entendeu? Tem muitos cartões desnecessários. Desnecessários porque não influencia, não está mudando, não muda o jogo. Não vai mudar o jogo. Então por que você vai criar esse tipo de situação? Entendeu? E aí quantas e quantas vezes nós estamos vendo os quarto árbitros que quando precisam falar, não falam nada. Se omitem das coisas. E o próprio árbitro, né, Zé? Chama o treinador lá do lado e fala, vem cá, tá atrapalhando o meu trabalho, cara, segura aí e tal, vamos deixar o jogo correr e tal. Não, eles querem, parece que vem uma ordem lá de cima, tem que se impor. Cara, autoridade e autoritarismo. Autoridade e autoritarismo. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra coisa completamente diferente, sabe? Mas no caso do Zubeldia, não dá para baixar o tom? Não, um degrau? Eu acho. Mas o Abel sofreu muito com isso, melhorou. Deu uma melhorada, hein? Melhorou. E o Zubeldia acho que vai melhorar também. Mas, cara, o cara é argentino, pô. O cara é argentino, o sangue é quente, o cara vibra. Mas eu acho que ele faz mais bem pro futebol, o Zubeldia, do que mal. O Abel estava fazendo mais mal pro futebol, pro Palmeiras e para ele do que bem. Agora melhorou. Entendeu? E eu não sei o que o João, como é que ele chama? O auxiliar do Abel João Castanheira. Eu não sei o que o João Castanheira falava com ele, porque acho que o João Castanheira botava pilha nele. Ou ele no João Castanheira, porque quando era ele que estava no campo ou na entrevista... Eles alternam. Pô. Um vai, o outro fica na sobra. Vamos lá, a classificação, né, Marcelo? Já a gente vai ao Morumbi, já achar o clássico carioca, Fluminense e Vasco da Gama, mais classificação na tela para vocês. Palmeiras 22 pontos, Flamengo 18, 17. Tem um trenzinho ali com o Cruzeiro, Red Bull, Bragantino e Fluminense, que venceu hoje. Ceará 15, 15 o Bahia, Mirassol 14. Agora se liga no encavalamento. Corinthians 13, Galo 13. São Paulo vai aparecer na sequência junto do Botafogo. Vasco 10, Fortaleza 10, Inter 10, Vitória 9, Grêmio 9, Juventude 8. Ou seja, do Juventude para cima, todo mundo perto. Aí Santos 5. Sport 2. A gente tem também o momento do apito final do jogo. Quando há o apito final, o Morumbi se manifestou, obviamente, absolutamente natural. Perder em casa, 2-0 do Mirassol, Vaias. Temos um apito? Temos um apito? Travou. Valeu, é normal, o Morumbi se manifestou e assim, dentro da normalidade, perde em casa, exigir outra coisa, não dá. Uma coisa que eu estava vendo na classificação, isso não envolve o São Paulo, é só um comentário. Vai precisar, torcedores, imprensa de uma forma geral,
precisaremos de muita dose de frieza na avaliação rodada a rodada, porque tem time que está no Z4, ganha 2, belisca Libertadores. E quem está na Libertadores, 2 sem ganhar, vai ser esse zigue-zague, esse sobe e desce o tempo inteiro. Você viu que tem time ali que você fala, tá ali? Quer dizer que semana passada a gente estava criticando e está aqui. Mas se perder 2, volta para baixo. E vice-versa. E no final do ano você está na zona de rebaixamento. Ganhou 2, você vai para a Sul-Americana. Ou até para Libertadores, né? Dependendo, é isso. Mas, ô Felipe, torcedor São Paulino, Dorival já tá contratado. Não, mas eu não achei que estavam pegando no pé do Zubeldia. Não, digo assim, o que o torcedor do São Paulo tem que pensar agora é que o Dorival já está contratado, a dinâmica do futebol brasileiro, ela é muito intensa, a tabela é muito intensa. São Paulo está jogando Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil. Esse era muito jogador machucado, ou seja, é isso, mais isso, mais isso, mais isso. Enfim, não tem como. Né? Esse é um ponto que eu ia trazer aqui para essa parte mais final do debate, que a gente está esperando as entrevistas e já o Clássico Carioca. Zé, Breiler e Silas, eu não acho que o São Paulo tem elenco para sustentar 3 competições. Mas também sei que não dá para, vamos escolher alguma e botar o Sub-15. Não dá. Não pode. Você vai levando. Isso. Só que eu acho que o São Paulo pegou o Náutico, passou na Copa do Brasil, tá passando na Libertadores, vem aí o Super Mundial para dar uma ajeitada na casa. Mas o São Paulo, se ficar com 3 competições, o brasileiro naturalmente vai acabar ficando, mesmo que o time entre o time titular, mas num segundo plano de mobilização. Porque até a torcida você percebe que quando tem jogo de brasileiro, em semana de Libertadores lota, o Morumbi tem uma pegada, o brasileiro não tem, muda o ambiente e tudo mais. Vocês concordam? E Felipe, o que todo clube precisa pensar é que o Campeonato Brasileiro é uma garantia. Porque se você consegue fazer uma campanha segura, já evita rebaixamento, já evita sofrimento no final. E se consegue fazer uma campanha regular, provavelmente te dá vaga na Libertadores. Então, ainda mais um clube como o São Paulo, que precisa ter essa ambição de jogar todo ano. Então, o Campeonato Brasileiro serve para isso. Então, não pode simplesmente largar, como a gente já viu outros clubes. O Dorival, na época que chegou no São Paulo, focou ali em Copa do Brasil, e ganhou o título, garantiu, mas o São Paulo não pode trabalhar com essa condição de que vai ganhar ou Libertadores e Copa do Brasil. É um tiro muito no escuro para largar Campeonato Brasileiro. Então precisa se atentar. São 6 empates do São Paulo, um time que vacila muito e tem vacilado em casa. E hoje, naturalmente, a torcida vaiaria, se manifestaria porque deixou a desejar. Acham que tem time para 3 competições? Não. Também acho que Mas não. É aquela coisa, né, Zé? Não dá para... Vou escolher uma para simplesmente abrir mão. Vai levando. Eu acho que assim, ele vai... A possibilidade da Libertadores, até porque o Zubeldia falou, né? Ser campeão da Libertadores, essas coisas. Eu acho que isso existe dentro do São Paulo, que é uma coisa muito forte dentro do clube, né? Da história do clube. É natural, mas tem que olhar para o brasileiro. Eu também. É Libertadores e Brasileiro. Eu também acho. Eu acho que a Copa do Brasil depende de sorteio. A Copa do Brasil E por outro lado também o Wendel também precisa chegar, né? Até bem. Porque o Marcos Antônio já chegou. Já está lá, o Cedric já chegou, o Enzo Dias já chegou, o Wendel precisa chegar, porque com a moral que ele veio, ou seja, a diretoria também deu jogadores pro Zubeldia, pro corpo técnico. Agora, tem jogador também que precisa falar que eu quero uma camisa para mim. É um lugar, porque o Wendel pode jogar ali, o Wendel poderia estar jogando de volante pela experiência que ele tem, entendeu? Ele dobrar com o Enzo Dias ali, mas não está acontecendo. Então, isso também, quando o treinador precisa ficar inventando muito, não é toda hora que Zé Rafael e Danilo vai dar certo. Ponta direita no Bahia, ponta esquerda no Bahia, o Abel Ferreira trouxe os dois para volante. Eu sou vanguarda, fui eu que coloquei esses dois por dentro. Foi o Pô fechou? Fui eu que coloquei esses dois por dentro. Que maravilha. Eu puxei o Gé, fui eu que falei pro Gé, fica aqui. Danilo, calma, garoto, vem aqui comigo. Fui eu. Vamos fazer o seguinte, só um convite, terça-feira, exclusivo, São Paulo e Tadieri, super cobertura da ESPN. Estarei lá, Felipe. Dizer que maravilha. Gente que tá sofrendo. Vamos lá, vamos para o É isso aí, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, com essa derrota do São Paulo. Infelizmente, o São Paulo não jogou bem, mesmo com o time com força total. Teve um apagão, né, falha do goleiro,
infelizmente o São Paulo não esteve numa noite boa e acabou sendo derrotado. Fica a cobrança em cima do Zubeldia, claro, né? Sempre tomando muitos cartões, acaba deixando a equipe sempre meio que sozinha, né? Vamos dizer assim, e vai pra conta dele, querendo ou não, essa derrota, mas acredito, claro, que não somente ele, mas assim como o goleiro, o Rafael, acabou falhando e várias outras, né, questões do time não ter entrado bem nesse jogo, né? Claro que ainda tá com aquela moral por estar indo bem na Libertadores, mas ainda fica com aquele pé atrás o torcedor, já que em poucos dias também o Zubeldia já era pressionado para ver se ficaria ou não no São Paulo, né? Mas acredito que a Libertadores segurou muito para o Zubeldia não ser tão questionado mais, mas acredito que se for muito mal no Brasileirão vai começar de novo os questionamentos. Vamos esperar para ver, né, se o São Paulo vai ficar oscilando bastante entre a Libertadores e o Brasileirão ou se vai conseguir mostrar um bom futebol, né? Então é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer e a gente trazer mais conteúdos do São Paulo aqui para você. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu, fui!